Começa agora um novo episódio do E2. Bem-vindos a Belém. Localizado às margens do Rio Tejo, o lugar onde o presente e o passado se encontram, o bairro de Belém foi o local de onde partiram as caravelas na época dos descobrimentos. Cultura e tradição, arte e ciência, museus e jardins, Belém oferece uma infinidade de opções a quem o visita. A Junta de Freguesia de Belém é responsável por desenvolver iniciativas que impactam tanto os residentes do bairro como os trabalhadores ou visitantes. Como uma peça fundamental da estrutura local, desempenha um papel importante não só na gestão dos recursos e do património da freguesia, mas também na promoção do bem-estar da comunidade. Mas de que forma este órgão trabalha para assegurar o progresso da freguesia de Belém? É isso que vamos descobrir. A freguesia de Belém, uma freguesia monumental e de grandes espaços verdes. É caracterizada de uma forma bastante exemplar no referente ao número e à qualidade dos seus museus e monumentos. E depois também é uma freguesia, apesar de ser a maior de Lisboa, não é a que tem mais população, está mais ou menos a meio termo. Portanto, pode-se ter muita qualidade de vida nesta freguesia, porque existem muitos espaços para as pessoas poderem estar e poder usufruir dos mesmos, estando numa grande cidade, sem parecer que está numa grande cidade. Em termos europeus ou mesmo mundiais, pode ser dos sítios em que há uma maior concentração por metro quadrado de monumentos históricos. Só dois aqui são considerados como património da humanidade: a Torre de São Vicente, que é a Torre de Belém, e o Mosteiro de Jerónimo. Quem vem aqui a Belém, sejam estrangeiros, sejam portugueses, ou mesmo delegações oficiais, vêm sempre a Belém. Os turistas também vêm aqui necessariamente ver esses monumentos. Se vêm em Lisboa, não deixam de ir ao Jerónimo, já Torre de São Vicente, Torre de Belém. E já não estou a falar dos pastéis de Belém, que é uma instituição privada, como sabem, mas que é conhecido, o seu produto é conhecido, uma das maiores iguarias de doçaria do mundo, não é? O pastel de Belém, e vê-se pelas filas que cria ali em frente diariamente, quer de turistas estrangeiros, quer de turistas nacionais. Às vezes podemos ter desabafos e tal, os turistas são mais e tal, mas são importantes para nós. Aliás, a indústria do turismo foi muito importante ter aqueles elementos mais ligados para a nossa economia. Portanto, temos de estar conscientes disso e somos conhecidos por recebermos muito bem os turistas. Mas temos competências próprias, como sabe, neste momento bastante importantes no referente ao espaço público, e quando falo em espaço público, falo na própria ocupação das esplanadas e não só, falo na higiene urbana. Tivemos aqui a meia maratona de Lisboa, com centenas de milhares de pessoas, nacionais e estrangeiros aqui. Foi um gozo ver no final do dia tudo limpo, as nossas equipas de higiene urbana. Projetos de urbanismo são fundamentais. Isso é tudo, geralmente, através da Câmara de Lisboa. Depois nós somos consultados também, participamos nisso, mas é uma atribuição mesmo da Câmara. Agora, de facto, temos aqui muitas limitações do património cultural, o Palácio de Belém, a Capelinha de Santo Cristo, a Torre de São Vicente de Torre de Belém, o Mosteiro de Jerónimos, a Corredoria Nacional. Há uma série de coisas que, para se fazer qualquer coisa, tem que se ter o parecer. Tem que se ter o parecer do património cultural também, como deve ser uma freguesia de género. Já nem falei no CCB, no Centro Cultural de Belém, que é uma superestrutura também, com um importante componente sociocultural. E, de facto, é muito importante termos este tipo de ligações com todas essas entidades. E nós, juntas, temos de ser um bocadinho acima de tudo isto, não é? Temos de ter estes bons relacionamentos para ajudarmos a olhar tudo isto, para que a freguesia também possamos ajudar a que continue a estar muito apetitosa e bonita, portanto, e a funcionar bem. É também aqui, em Belém, que se encontra o Museu de Arte Popular desde 1948. Classificado como um monumento de interesse público em 2012, a atual exposição do museu conta com inúmeras peças de cestaria que refletem a identidade nacional.
O Museu de Arte Popular é um dos elementos patrimoniais de maior importância na freguesia de Belém. Desde logo por preservar um dos edifícios, um dos poucos edifícios que restou da exposição de 1940, da exposição do mundo português, que requalificou toda esta área de Belém e que suscitou mais tarde todo o reordenamento desta zona ribeirinha. Portanto, é um dos elementos de maior valia patrimonial, é um monumento de interesse público, encontra-se classificado como tal desde 2012, quer pela valia patrimonial do edifício, quer pela valia do património integrado que tem, designadamente as belas pinturas murais, a maior parte das quais da autoria de Tomás de Melo e de Manuel Lapa, da Estrela Faria e de muitos outros pintores que prepararam as salas de exposição deste edifício para acolher aquilo que veio a ser o Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular, neste momento, tem duas exposições que podem ser vistas pelo visitante. A exposição do Centro Cestos, que mostra as coleções de cestaria portuguesa do Museu de Arte Popular, confrontadas em diálogo com as coleções do Museu Nacional de Etnologia e mostrando quais são as virtualidades desta técnica tradicional em termos de sustentabilidade ambiental. Portanto, não é apenas trazer uma questão do passado, do que era a cestaria no passado, mas é perguntar qual é a importância que no presente esta produção artesanal pode ter. E temos também uma outra exposição temporária, até ao próximo dia 19 de maio, a qual convido todos a virem visitar, uma exposição fotográfica dedicada a obras de dois arquitetos principais da nossa arquitetura portuguesa, o arquiteto Cisa Vieira e o arquiteto Eduardo Soto de Moura. Há um público muito interessado no Museu de Arte Popular, que é o público que circulava, que frequentava o Museu de Arte Popular jovem, quando toda a exposição do Museu de Arte Popular estava aqui apresentada. Isso deixou de acontecer quando o museu encerrou ao público por questões de segurança. A partir desse momento, o museu teve obras amplas e as coleções em 2006 foram salvaguardadas pelo Museu de Etnologia. Estamos a funcionar como um único museu desde 2016 e é no sentido de valorizar as produções artesanais, ou, no caso do Museu Nacional de Etnologia, de valorizar todas as culturas do mundo e valorizar a diversidade cultural. Temos um papel fundamental de articulação com escolas, com associações, com comunidades. Organizamos não apenas visitas orientadas, mas ateliês, workshops, dedicados também a famílias, a grupos muito particulares, a grupos com necessidades especiais, a públicos muito especializados, de grupos académicos, de níveis de escolaridade superior. Não é? Portanto, esse papel de divulgação junto dos vários públicos é um papel diário, cotidiano do museu. Os planos para o futuro do museu consistem essencialmente na realização de uma intervenção profunda de requalificação no âmbito do programa de recuperação e de resiliência e, naturalmente, para reforçar a importância que o Museu de Arte Popular pode vir a ter junto dos públicos, não apenas de Belém, mas de toda a cidade de Lisboa. Com mais de um século de história, a antiga confeitaria de Belém não é apenas um estabelecimento comercial. É na confeitaria que se faz a típica receita secreta dos pastéis de Belém, que são hoje um autêntico símbolo gastronómico do nosso país. São quase 200 anos, muito se passou. A receita tem origem, como disse, no Mosteiro dos Jerónimos e foi só depois da Revolução Liberal de 1820 que resultou no encerramento dos mosteiros e dos conventos em 1834. Foi nessa altura que a receita veio para a rua, por assim dizer. Este espaço onde nós estamos hoje existia uma antiga refinação de açúcar e também uma pequena loja de comércio variado
onde está hoje o nosso balcão principal. Aquilo que a história nos conta é que o monge terá passado ou vendido a receita a um empresário local chamado Domingos Rafael Alves, que terá decidido aproveitar as instalações da refinação para continuar a produzir o bolo e a pequena loja de comércio variado para vender o pastel. Temos hoje em dia cerca de 350 lugares, mais de 200 pessoas a trabalhar aqui, no fundo muito mudou. A única coisa que se manteve inalterada é a receita original e mesmo o próprio processo de fabrico artesanal. Estes dois aspectos terão sido fundamentais para que o pastel de Belém hoje em dia possa ocupar um lugar de destaque na gastronomia portuguesa, porque tem um produto e um espaço com uma identidade própria, com uma história. Eu acho que isso são fatores, para além da qualidade da receita e do produto, que foram determinantes para estarmos onde estamos hoje. Nós não exportamos de todo. A produção que nós fazemos é exclusivamente para venda aqui na confeitaria. Portanto, não só não exportamos, como nem sequer fazemos revenda ou não permitimos que a revenda seja feita noutros espaços. Portanto, tudo aquilo que é produzido é vendido aqui ou no serviço de mesas ou ao nosso balcão. Eu acho que a nossa localização foi e continua a ser fundamental para o crescimento da marca e da confeitaria e para o espaço que o Pastel de Belém ocupa hoje. Estarmos aqui é um fator importante e foi ao longo da nossa história um fator importante, porque esta é das zonas mais visitadas em Portugal, quer por turistas, quer também por portugueses. Há muitas atrações aqui no bairro de Belém e, como é evidente, nós, numa fase inicial, creio que o Pastel de Belém beneficiou muito dessa localização e continua a beneficiar hoje em dia, mas hoje em dia já fazemos parte também, por mérito próprio, das atrações do bairro de Belém. Portanto, conjuntamente com os museus, com os monumentos, com os jardins, somos mais um fator de dinamização deste bairro e obviamente que isso nos orgulha, mas também nos dá uma grande responsabilidade. A casa cresceu muito ao longo do tempo e continua a crescer e continuam a ser feitos investimentos no crescimento do espaço, na dinamização do espaço, na modernização. Queremos ter um serviço cada vez melhor para quem nos visita e trabalhamos muito nisso, mas a outra parte do trabalho, que é a mais importante, é mantermos a qualidade dos produtos e mantermos, no fundo, respeitarmos a origem, a tradição, a identidade do Pastel de Belém. Portanto, é feito e tem sido e continua a ser feito um grande investimento no sentido de mantermos a produção artesanal. Os pastéis são feitos à mão, um por um, e isso faz a diferença na qualidade final do produto. Portanto, é assim que se mantém viva a história, a tradição e que se cria uma identidade e uma marca com a qual as pessoas se possam identificar e associar. Nesta fase, sim, a curto e médio prazo, o nosso foco está em, no fundo, transportar este espaço para o século XXI, otimizá-lo onde podemos, e há muito ainda por fazer aqui, não só em termos do espaço para onde os clientes circulam, mas também nas áreas de produção e nas áreas do pessoal. Portanto, a casa, temos feito um investimento ao longo dos últimos anos muito grande nesse sentido e vamos continuar a fazer, porque queremos dar uma resposta, um serviço de qualidade aos nossos clientes e queremos continuar a ser capazes de produzir com a mesma qualidade e ter condições de trabalho também cada vez melhores para os nossos colaboradores. Portanto, há muito ainda por fazer nesse espaço e é nisso que estamos focados. Depois o futuro logo se verá. A educação também ocupa um lugar de destaque no histórico bairro de Belém. Hoje conhecemos o Senjor, o Centro de Formação de Jornalistas, que se tornou uma referência no ensino de jornalismo a nível nacional. O Senjor desempenha um papel crucial na formação e capacitação dos profissionais responsáveis pelo futuro da comunicação em Portugal. Mas de que forma o Senjor se integra na freguesia de Belém? Em conversa com o diretor Miguel Crespo, respondemos a esta e outras questões. O Senjor foi fundado em 1986, de 1986 até 2024 não foi apenas o jornalismo que mudou, foi o mundo que mudou e, portanto, a formação inicial de jornalistas, que era fundamental nos primórdios do Senjor, já não é relevante hoje e, portanto, o Senjor quer posicionar-se como um complemento àquilo que é, por um lado, formação inicial universitária de jovens na área da comunicação,
de reciclagem, desenvolvimento e aperfeiçoamento das capacidades jornalísticas e técnicas dos profissionais já no mercado, e depois a tal terceira parte para não jornalistas, mas que também podem ser jornalistas e que são todas as áreas mais alargadas de comunicação, com foco naquilo que é a interação com os médias, ou seja, portanto, não só formamos jornalistas para fazer melhor jornalismo, mas formamos outros públicos para comunicarem melhor com os jornalistas e utilizando os meios de comunicação. O Senjor não trabalha diretamente para o bairro, mas eu tenho a certeza que contribui para o bairro. E contribui para o bairro em que sentido? Eu acho que é mais uma infraestrutura educativa formativa que está no bairro e que enriquece. Traz ao bairro muitas pessoas, todos os nossos formandos e os nossos formadores, que de outra forma se calhar não viriam cá e, portanto, através da interação que todas as pessoas relacionadas com o Senjor fazem com os habitantes do bairro, com o comércio local, nós também contribuímos de alguma forma. Por outro lado, uma instituição de formação tem também o seu papel social e, portanto, nós estamos integrados dentro da Escola Secundária Marquês de Pombal, portanto, partilhamos o espaço com a escola, mas partilhamos também com outro centro de formação, partilhamos com a Escola de Música do Conservatório Nacional, que utiliza instalações cedidas pelo Senjor para termos aulas de música aqui e, portanto, temos essa ideia de interagir e de relação para algo que torna tudo muito mais rico. Depois, do ponto de vista de comunicação, a Freguesia de Belém tem uma rádio que é um excelente exemplo, até a nível internacional, da relação que os cidadãos e o jornalismo podem estabelecer e que podem ter três características. Por um lado, temos cidadãos que emulam as práticas jornalísticas, ou seja, tentam aprender as práticas jornalísticas, mesmo não sendo jornalistas, para relatar aquilo que é relevante para o seu dia-a-dia, ou seja, digamos que é uma rádio comunitária feita por cidadãos, mas onde o jornalismo e os jornalistas têm um papel relevante. Bem, há o objetivo, não concretizado ainda, mas há um objetivo de que, através da Junta de Freguesia, o Senjor e a rádio façam atividades públicas conjuntas, nomeadamente dedicadas aos públicos escolares. Ou seja, portanto, que o Senjor seja um parceiro em promover a literacia mediática para os públicos da escola e que isto tenha também uma ligação com a rádio. Eu acredito que o facto de estarmos em Belém, de estarmos numa das zonas nobres de Lisboa, de estarmos numa zona que muitas vezes não é considerada extremamente central, ao estarmos aqui obrigamos os nossos formandos a vir aqui a descobrir uma Belém que se calhar não conhecem, que não é apenas a freguesia dos museus e do Palácio de Belém, da Torre de Belém e dos jardins e dos pastéis, portanto que há uma freguesia cheia de vida, com um pequeno comércio, com habitantes, que é extremamente ativa e acho que desse ponto de vista o Senjor contribui para que pessoas que nunca viriam aqui venham e percebam como interessante é esta freguesia de Lisboa. O facto de estarmos em Belém tem uma grande vantagem para muitas das nossas atividades formativas, porque basicamente é só pedir aos nossos formandos vão à rua e tragam-nos uma história. E portanto estamos num sítio onde há todo o tipo de histórias que se queiram fazer, porque podemos fazer histórias com os turistas, com a história, com os monumentos, com o comércio local, com os cidadãos, com os habitantes, com o que quer que seja, ou seja, basicamente temos todo o tipo de temática, consciência, podemos ir ali à Fundação Champalimau, ou seja, portanto nós temos aqui na zona de Belém todo o tipo de temáticas que os nossos formandos podem trabalhar do ponto de vista jornalístico. Terminamos assim a nossa visita a Belém, um dos mais importantes polos turísticos de Lisboa. Entretanto, pode acompanhar o E2 através das redes sociais digitais e ainda assistir aos nossos episódios na RTP Play e no YouTube em E2 ESC. Desejamos-lhe uma excelente semana. Até breve.